Agora 4 horas e 16 minutos, assunto importante da semana. É um assunto que faz parte do noticiário há meses, mas que agora está cada vez mais consolidado. Nós estamos falando do processo do Brexit do Reino Unido com a União Europeia. Nós vamos conversar com Paulo Velasco, que é professor de Relações Internacionais da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Paulo, como vai? Boa tarde. Oi, boa tarde. É um prazer conversar com vocês, com os ouvintes aí da rádio. O prazer é nosso. Se a gente tiver que elencar entre todas as situações geradas a partir do Brexit, que envolve a questão fiscal, a questão de deslocamento, como é que ficam os transportes, as relações institucionais, qual aquela que foi talvez melhor resolvida nessa solução divulgada recentemente? Bom, a melhor solução, sem dúvida, foi o âmbito comercial, né? Assegurou-se a livre circulação de mercadorias entre as duas partes, o que significa dizer que não haverá imposição de nenhum tipo de tarifa de importação ou de cota que limite quantitativamente as trocas, né? O que, aliás, é um alívio, tendo em vista que a perspectiva, né, de uma ruptura aí sem um acordo no âmbito comercial traria prejuízos ainda maiores, né? Haverá prejuízos muito significativos, mas seriam muito mais importantes se não tivesse havido acordo. Então, eu diria que o ponto de maior sucesso é esse, né, relativo à troca de mercadorias, mas em outras áreas, né, ainda há alguma incerteza, né, ainda há alguns nós aí que têm que ser desatados, né, nem tudo foi resolvido de vez com esse acordo, né. Podemos pensar, por exemplo, no âmbito de circulação de pessoas, né, que é um dos pontos que você levantou, é muito importante, né. Reconhece-se que, no caso, por exemplo, dos estudantes britânicos, né, eles já não participarão mais do projeto Erasmus, né, que é um programa de intercâmbio estudantil, né, garantido aí a estudantes da União Europeia, né. Será criado um outro programa diferente, né, para atender aos estudantes britânicos, né. Então isso já é, né, uma mudança importante, né. No que tange a circulação de pessoas também, né. Então, a princípio, os cidadãos britânicos poderão circular, né, com tranquilidade pelo resto da Europa, mas estarão sujeitos a controles, né, e não poderão permanecer, por exemplo, isso é uma baita novidade, por mais de 90 dias em algum país da União Europeia, sem um visto específico para isso, né? Então muda sim, né, no que tange ao trânsito de pessoas, certamente o ponto de maior êxito, sem dúvida, é a dimensão da troca de mercadorias. Professor, eu me lembro de várias matérias na época da aprovação do Brexit sobre comunidades, principalmente de idosos britânicos, mais ricos do que, por exemplo, a média na Espanha e em Portugal. Eram comunidades grandes, eles movimentavam a economia de pequenas cidades nesses países e estavam preocupados com a possibilidade de terem que voltar para a Inglaterra ou de poderem ficar, mas não poderem usar o sistema de saúde público na Espanha e em Portugal, por exemplo. Quer dizer que eles não vão poder ficar? Não, então, eles vão precisar de um visto específico para isso, né? Uhum. Então, qualquer cidadão britânico que terá permanecer por mais de 90 dias na Espanha, por exemplo, terá que ter uma autorização específica para isso. Agora, o acesso aos serviços públicos de saúde está assegurado, né, em toda a Europa. Isso também foi uma conquista importante para tranquilizar, né? Existe um número muito elevado de britânicos que vivem na Europa, né, de expatriados britânicos, né, pela União Europeia, e eles terão acesso ao sistema de saúde, isso está assegurado, né? Mas há mudanças importantes, né? A necessidade de ter que correr atrás de uma documentação, né, para poder permanecer legalmente num país europeu após 90 dias já é, né, certamente uma mudança significativa. Professor Paulo Velasco, Nova York é considerada a capital do mundo, mas Londres talvez seja um dos locais do mundo em que mais idiomas são falados numa mesma rua, digamos assim. É uma lógica pensar que o tempo vai mudar isso e que a circulação dos mais variados idiomas, pelos mais variados motivos impostos pelo Brexit, isso vai mudar? Londres deixará de ser essa cidade? Não, certamente não, né? Na verdade, essa característica, né, absolutamente cosmopolita de Londres, ela é anterior, inclusive, à própria entrada do Reino Unido na União Europeia, né? O Reino Unido entra na União Europeia, à época ainda como comunidade europeia, só em 73, né? 70, então mais de 20 anos depois de iniciado o projeto integrador na Europa. Londres já era, àquela altura, uma cidade extremamente cosmopolita, né, reunindo aí realmente pessoas das mais variadas origens, culturas, religiões, língua. Isso não deve se alterar, não, né? Londres continua tendo um peso muito específico, né, em algumas esferas, né, no âmbito financeiro, por exemplo, né, continua sendo uma referência absolutamente importante para o mundo. Aliás, a questão de serviços financeiros foi uma questão importante na negociação também com a União Europeia. Então não deve mudar muito o perfil da cidade, não, né? Apesar, claro,
né, de haver um impacto, né, o fato de não pertencer mais à União Europeia, né. Vale lembrar que a grande bandeira levantada aí pelos defensores do Leave, né, aqueles que defendiam a saída da União Europeia, era simplesmente dar ao Reino Unido maior autonomia, né, uma soberania maior sobre os seus temas, né, não ter que ir mais a reboque da União Europeia em várias questões sensíveis, por exemplo, o controle de fronteiras. Então, claro, veremos o Reino Unido, né, podendo controlar com maior rigor, seguindo suas próprias políticas nacionais, né, os critérios que vão definir a entrada ou não de determinadas nacionalidades ou pessoas em seu território. Mas isso não impactará ou não afetará a característica cosmopolita da cidade, que é anterior à própria entrada do país na, então, Comunidade Europeia. Mas como o senhor entende que o senhor falou a respeito dos programas de intercâmbio e que isso deve haver algum tipo de alteração e muito dessa questão cosmopolita está vinculada à entrada e saída de estudantes. Como é que vai ser, o senhor entende que vai ser essa adaptação para os estudantes que querem ir para Londres? Então, já foi definido, né? No caso da relação do Reino Unido com os países da União Europeia, foi criado um outro programa estudantil para a circulação, né, de estudantes, que é diferente do programa Erasmus, não traz aí as mesmas prerrogativas, mas que vai permitir a continuidade desse fluxo, que é muito importante, né? O Reino Unido é um dos países que mais recebe estudantes de inglês, por exemplo, né, inclusive da própria Europa. Então, vai continuar se garantindo essa possibilidade de intercâmbio entre o Reino Unido e os países europeus, mas vai mudar o programa, né? O Reino Unido não participa mais do Erasmus, participará de um programa diferente, né? Com relação ao resto do mundo, não muda tanto, né? Embora, repito, né, a política de controle de fronteiras agora ganhe maior autonomia em relação às diretrizes europeias, né? E o Boris Johnson fez questão de afirmar, né, que o Reino Unido ganha, por exemplo, soberania pelo fato de não estar mais sujeito ao Tribunal Europeu de Justiça, não estar mais sujeito, né, ou vinculado à Europol, né, que é uma espécie de Interpol europeia, né, mas nada disso impedirá, evidentemente, né, a entrada de estudantes do resto do mundo, né. Então, brasileiros que tenham por hábito, né, estudar inglês, né, ou fazer um curso semestral doutorado no Reino Unido, poderão continuar fazendo isso, claro, desde que respeitem aí, naturalmente, né, as regras britânicas para a entrada e permanência como estudante no país. Então, por isso que eu não acredito, de fato, que vai haver uma mudança importante no perfil do que é Londres, né, como uma cidade absolutamente universal, cosmopolita, com características muito marcantes nesse sentido. Essa saída da Europol, da polícia da Europa, da União Europeia, implica também no não acesso ao banco de dados, né, com informações de segurança que envolvem as mais variadas situações e que tem total interesse, entendo eu, do Reino Unido. Isso pode ser um complicador ou o Reino Unido tem condições de criar as próprias, apesar de que eles podem ter acesso mediante solicitação, né? Esse processo vai criar algum tipo de barreira para se conseguir, por exemplo, informação sobre terrorismo, entre outras coisas? Então, vai ter que prevalecer o bom senso daqui para frente, né? Quer dizer, o acesso automático e imediato ao banco de dados não existirá mais, né? Mas a troca de informações, né, numa relação que deve ser marcada pela confiança mútua, né? Porque não interessa também, evidentemente, aos países da União Europeia não contarem com as informações colhidas pela inteligência britânica, que é tida como uma inteligência de referência dentro da Europa, né? Inclusive na questão de contra-terrorismo, nas questões de segurança e defesa, né? Então é interesse dos dois lados, né, manter uma relação de confiança mútua, uma relação de troca de informações, mas a grande diferença é que agora, claro, os britânicos, né, por não integrarem mais formalmente a União Europeia, não terão acesso direto ao banco de dados europeu, né, da Europol, mas a relação de parceria certamente vai continuar, né, e claro, mediante solicitação, né, e a partir, né, de um diálogo diplomático, o Reino Unido continuará prestando informações à Europa e vice-versa também, né, não interessa aí, além dos lados, uma ruptura Bruxelas-Londres em uma área tão sensível, né, no contexto mais contemporâneo, como é a área de inteligência, segurança e defesa. Professor, para encerrar de minha parte, o senhor entende que em quanto tempo a União Europeia e o Reino Unido estarão adaptados a esse novo fluxo, sob todos os aspectos políticos, do ponto de vista da justiça, de transportes, de deslocamentos? Em quanto tempo o senhor acha que isso vai se tornar uma normalidade? É difícil precisar, mas vai levar um bom tempo, né? Existem algumas datas no acordo que foi negociado, na questão da pesca, por exemplo, haverá um período de transição de 5 anos e meio, né? Enfim, pelo menos, no mínimo, uma década, né, vai se passar até que os dois lados entendam um pouquinho melhor qual é o novo tipo de relação
né, que há entre eles nas mais variadas esferas, né, porque não é só o âmbito econômico, comercial, financeiro, é o âmbito cultural, o âmbito político, né, são muitas questões envolvidas, claro, né, uma adaptação, né, não se faz da noite para o dia, né, então é um divórcio, digamos assim, né, que ainda vai levar alguns anos para ser devidamente digerido pelos dois lados, né, e para que eles consigam entender de maneira um pouco mais precisa e exata qual é o perfil do novo relacionamento. Né. No mínimo uma década, né, vai se passar até que esse relacionamento se estabilize nos novos moldes. Professor Paulo Velasco, professor de Relações Internacionais da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Professor, muitíssimo obrigado pela atenção aí com a Rádio Bandeirantes. Até uma próxima. Muito obrigado, um abraço, até a próxima. Até.